Mais Brasília no Jornal Jovem Pan. As emendas parlamentares voltaram à pauta do Supremo Tribunal Federal. Repórter Janaína Camelo, qual o pedido da vez apresentado, sempre por ele, o ministro Flávio Dino? Janaína. Pois é, Tiago, dessa vez que a Presidência da República, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal apresentem o que ele chamou de matriz de responsabilidade das emendas parlamentares. E aí dentro disso esteja ali detalhado, especificado, qual o papel dos agentes ali em todo o processo da execução das emendas. Então, desde a indicação, o pagamento, a execução em si dessas emendas, qual a responsabilidade de cada um desses agentes, incluindo os próprios parlamentares que fazem essa indicação. Porque a ideia do ministro é criar uma espécie de regime de responsabilidade para que os parlamentares também prestem contas, não só o executivo, né? Porque o executivo, os parlamentares indicam e o executivo executa ali essas emendas parlamentares. E aí o ministro, para justificar essa decisão dele, ele cita, por exemplo, auditorias do Tribunal de Contas da União, observando várias obras, supostos desvios de emendas parlamentares, várias obras que acabam não sendo concluídas, né, danos ao erário. E cita, por exemplo, as próprias operações da Polícia Federal sobre também desvio de emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, ele tomou essa decisão dentro de uma ação que foi apresentada pelo partido Rede, que questiona a legalidade das emendas impositivas, porque isso é com relação às emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias, né, que o governo federal destina uma boa parte ali do orçamento da União para o Congresso Nacional, para que os parlamentares possam fazer essa indicação, essas indicações de emendas parlamentares. É um tamanho ali do orçamento que a cada ano é cada vez maior. Tanto que o ministro, nessa decisão de hoje, ele cita ali o tamanho do orçamento a cada ano. Enfim, nessa decisão o ministro também escreve o seguinte, Tiago, que nas palavras dele, usar dinheiro de emenda não é o mesmo que passar Pix para alguém da família ou o comércio da esquina, que toda essa transferência deve estar subordinada a vários critérios da Constituição Federal. E aí o ministro, ele deu 10 dias para que a presidência, o Senado e a Câmara dos Deputados apresentem aí uma proposta de matriz de responsabilidade das emendas. Tchau. Pois é, como a gente sempre fala aqui, o Supremo no encalço das emendas parlamentares. Janaína Camelo nos informou de Brasília, até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo, vou ouvir também, claro, a Dora Kramer. Denise, em relação a isso, tudo é dinheiro, né? Agora, que o Congresso Nacional, o próprio Planalto, todos os poderes precisam demonstrar como isso é irrigado, isso é inevitável, não é? É transparência, né, Tiago? É o mínimo que se espera, na medida em que uma boa fatia do orçamento vai para as emendas parlamentares, é que elas sejam utilizadas com finalidade pública, mas que esteja inserida dentro das necessidades efetivas dos países, do país, das localidades para onde o dinheiro é destinado, porque o que a gente vê é desvio de recursos, são obras desnecessárias em muitos casos, eventos apenas para atrair o eleitorado, para agradar a população local. Tudo bem que as pessoas podem até gostar desse tipo, mas o Brasil vive com um cobertor curto financeiramente e a gente percebe que eles brincam com essa questão das emendas, fora as ilegalidades e irregularidades. Então, o Judiciário tem que tomar providência na medida em que o próprio Congresso não toma providências para poder utilizar esse dinheiro de forma adequada, que produza resultados efetivos para o país. Eu acho que essa história ainda vai muito longe, porque a gente não vê uma resposta muito clara em relação à destinação dos recursos, em relação a quem escolheu, para onde seriam destinados os recursos, as emendas. Então, está tudo muito obscuro, não é? E se utiliza, inclusive, essa falta de transparência para esconder as irregularidades. Pois é, Dora, há quanto tempo você fala sobre as emendas aqui na Jovem Pan? Eu sei que talvez é um comentário infame, mas é mais ou menos como pedir para que todos eles expliquem como se faz a roda, né? Não, pois é, falar em roda, eu aproveito aí a sua deixa para dizer, resumir o que está fazendo o ministro Flávio Dino. Ele está dando mais uma volta no parafuso com que ele está apertando o Congresso. Cada hora ele faz uma nova exigência. E assim ele vai engrossando, dando volume a todas as ações que já correm lá dentro do Supremo Tribunal Federal, e não só sob a relatoria dele, sob a relatoria de vários ministros, todas relativas a emendas. São
ações sobre transparência, rastreabilidade, constitucionalidade das impositivas, porque se cair a constitucionalidade delas, não pode mais ter emenda positiva, constitucionalidade das chamadas emendas PIX, que são aquelas que vão, que ninguém sabe para quem, nem que mandou, aquela coisa super à vontade, e agora ele inventa mais essa, olha aí, ele inclui mais essa modalidade. Então, tudo isso vai avolumando o que existe, os dados, o que existe transcorrendo no Supremo, envolvendo cerca de 80, é o que se diz, 80 parlamentares. Eu falo que é o que se diz porque isso corre em sigilo. Isso não corre assim com publicidade. Na hora que esse negócio estourar, minha gente, vai ter prisão, vai ter um efeito atômico. Então, é isso, só isso que o ministro Flávio Dino está fazendo. Não quiseram cumprir o combinado com ele lá em agosto de 24, numa reunião com o Palácio do Planalto, Supremo, Congresso, tarará, agora vai tudo ser certinho. Não cumpriram, quiseram ficar com malandragem, né? Manobrando daqui e dali. Aí o ministro Flávio Dino disse, então tá ok, vamos nessa. E aí ele vai fazendo exatamente usando esse estratagema, avolumando recolhendo dados. E quando a coisa estourar, vai ser de uma vez só.